Olá, eu sou Ana Maria Lorenzoni, doutora em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha tese de doutorado, defendida em setembro de 2019 e indicada pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UniOeste ao Prêmio Filósofas de 2020. O título do meu trabalho é Não Esqueçam Melhor, tema e variações da Sinfonia Ética em O Princípio Esperança de Ernest Bloch. E nele eu busco sustentar a hipótese interpretativa de que o princípio esperança, dentre todos os temas que contempla, tem como temática principal uma preocupação ético-existencial. A minha tese, portanto, defende uma chave de leitura para essa obra de Bloch, seja no que se refere ao seu tema, seja no que se refere ao modo como o filósofo o apresenta. Apesar do crescente número de pesquisadores que têm se dedicado ao estudo de suas obras, Ernest Bloch ainda permanece como um autor, digamos, periférico nas grades curriculares dos cursos de filosofia do Brasil. De origem judaica, alemão, ateu, marxista, contemporâneo da primeira geração da Escola de Frankfurt, Bloch traçou e seguiu caminhos muito particulares, seja em sua filosofia, seja em sua vida de exílios constantes. Foi um herético, mas foi sobretudo o filósofo que, em um dos períodos mais obscuros da nossa história recente, não só tematizou, mas defendeu a necessidade de se abordar filosoficamente a esperança, a utopia. Esses dois conceitos, nas suas obras, ganham um novo significado. Em Bloch, somos apresentados a possibilidade, objetivamente real, segundo ele, de uma utopia concreta, algo que só é possível porque, enquanto humanos, somos movidos por um princípio esperança, princípio que atravessaria todas as esferas da vida humana, atuando como afeto e como algo que Bloch chama de docta spes, douta esperança, isto é, da esperança que se faz consciente e ciente do que a impulsiona e para onde quer chegar. E o que torna a filosofia de Bloch ainda mais admirável é que, para tematizar a característica humana de olhar para o futuro, ele se debruçou sobre a história passada, tentando identificar, tal qual um detetive, os elementos materiais que confirmariam a existência de um novum, de uma abertura inédita para o futuro, latente nos acontecimentos históricos. Para Bloch, é impossível compreender as possibilidades reais que surgem diante de nós sem levar em consideração a consciência humana capaz de identificar aquilo que ainda não é. E é nessa perspectiva que o princípio esperança se torna uma rigorosa enciclopédia dos sonhos humanos, que são explorados por ele desde a sua manifestação básica nos sonhos diurnos, atravessa a complexidade do consciente, do inconsciente, do ainda não consciente e se reverbera nas construções utópicas da medicina, das artes, das ciências, da literatura, da música, da religião e da própria filosofia. São tantas as manifestações desse espírito utópico que, inevitavelmente, ao afrontar sua obra, nós, pesquisadores da filosofia, privilegiamos pontos muito específicos. Há quem estude o modo como o utópico se manifesta nas religiões, na estética, na psicologia. Eu, por exemplo, escrevi a minha dissertação de mestrado sobre a leitura de Bloch das 11 teses de Marx sobre Feuerbach, explicitando como utopia e materialismo são elementos fundamentais do imperativo categórico marxiano de reverter todas as condições em que o ser humano é um ser humilhado, escravizado, abandonado, feito desprezível. E foi precisamente estudando a relação de Marx com Bloch, ou melhor, de Bloch com o marxismo, que compreender os significados e pressupostos éticos da filosofia blochiana se tornou um verdadeiro problema a ser desenvolvido em meus estudos doutorais. Era evidente que existiam conceitos reconhecidamente éticos na obra magna de Bloch. Diversas vezes ele fala de bem supremo, do melhor, do mais desejável, bem como faz comentários sobre as questões e posturas éticas da história da cultura. Também diversos comentadores, sobretudo brasileiros e latino-americanos, afirmavam a existência de uma ética materialista na filosofia de Bloch. Mas parecia impossível determinar com precisão o que tudo isso significava. Inicialmente, e de maneira muito ingênua, eu tentei fazer um, digamos, simples trabalho de localização, descrição
e contextualização desses conceitos reconhecidamente éticos. Eu não havia percebido quão cartesianas eram as minhas intenções e, sobretudo, como isso não fazia sentido dentro da própria dinâmica da filosofia e do estilo de escrita blochiana. Eu estava enfeitiçada por certos conceitos, mas o exercício de decifrá-los não foi em vão. A tentativa de mapeamento da obra permitiu que eu me familiarizasse com a sua estrutura. As leituras, releituras, destaques e transcrições que realizei permitiram que eu identificasse melhor os movimentos que assinalo na versão final da tese defendida por mim. A Sinfonia Ética de Bloch, que dá título à minha tese, é uma metáfora. Mas como tantas metáforas às quais Bloch recorre, é uma metáfora profundamente enraizada na estrutura de sua obra. Isso já desde O Espírito da Utopia, primeira obra publicada pelo autor, na qual a música aparece em posição de destaque como lugar de manifestação do utópico por excelência. Indo para a estrutura do trabalho, o resgate da centralidade da música como manifestação do utópico aparece na parte introdutória, que eu chamei de prelúdio. Ali, procurei reproduzir a atmosfera da concepção de mundo blochiana, recorrendo inicialmente à metáfora da floresta da existência, porque, de acordo com a minha interpretação da filosofia de Bloch, a nossa condição diante do mundo é sempre o primeiro mote utilizado por ele para iniciar qualquer reflexão. Eu sou, nós somos. Estamos e somos essa floresta, e o passeio que percorremos no interior dela, no próprio mundo, tem como centro condutor a busca pela morada, o lugar no qual finalmente nos sentiremos em casa. Mas esse caminho é tortuoso, polifônico, e assumindo que a esperança é um princípio afetivo e inteligente, do qual não podemos nos dissociar, apropriar-se ética e filosoficamente dela se mostra como um imperativo, a partir do qual resta-nos assumir a fluidez material do mundo, sem ao mesmo tempo negar o princípio que inclina o ser humano a buscar sua morada, a buscar a melhor entre todas as metas e demorar-se sobre elas, mesmo que a percepção do não esqueça o melhor e de que falta alguma coisa sempre venha a soar entre os galhos que permeiam a floresta da existência. Bloch dividiu o princípio esperança em 5 partes: relato, fundamentação, transição, construção e identidade, que na tese aparecem como 5 movimentos distintos, nomeados de acordo com uma estrutura sinfônica. Esses 5 movimentos expressam 3 temas fundamentais: falta alguma coisa, demora eternamente, és tão lindo, e não esqueça o melhor. E eu procurei evidenciar a sensação de um crescendo que atravessa cada um deles, sendo que no 5º e último movimento parece haver um acúmulo de todos os significados, da carência, do desejo pelo melhor, da insegurança quanto à melhor parte e a necessidade de planificação, significados esses que haviam já sido anunciados, ainda que em variações, nos movimentos, nas partes anteriores. Nessa sua sinfônica obra de ética, Bloch não dá instruções muito claras para o agir no mundo, mas ilumina sonhos e utopias dos quais somos herdeiros e metas que continuamos almejando. Bloch seguramente levou a filosofia até a esperança. E na hermenêutica inventada por ele, fica evidente que na dinâmica material do mundo, muita coisa ainda está inconclusa. E precisamente por isso existem muitas possibilidades de ação. No pós-lúdio, parte que conclui minha tese, busquei enfatizar que talvez o grande ensinamento de Bloch, como bem assinala Remo Bodei, seja o de nos fazer lembrar que nos momentos de crise na história, quando não há pão, os seres humanos consomem mais fantasia, mais mito, e que é precisamente nas situações de crise que a filosofia deve estar acordada, para que a esperança e o desejo não sejam traídos. Se essa temática te instiga a pensar a relação da filosofia com o pensamento utópico, ou se você simplesmente se interessa pela filosofia de Bloch, deixo aqui o meu convite para que você leia a minha tese e aproveito para agradecer às organizadoras da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas pelo convite e pela iniciativa de divulgação daquilo que vem sendo produzido pelas mulheres pesquisadoras no âmbito da pós-graduação em filosofia no Brasil. Um abraço e muito obrigada.